Fala pessoal, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Bem, tem uma frase que diz o seguinte: quem compra mal paga duas vezes, né? Eu resolvi começar o vídeo de hoje com essa frase porque ontem eu passei no Atacadão para fazer algumas compras, né? As compras que normalmente eu faço para a semana, normalmente eu tenho o hábito de comprar para a semana aquelas compras que são mais básicas do dia a dia, né? E depois que eu peguei todos os itens que eu precisava, eu fui pagar e, e na realidade o supermercado lá, né, que é o atacado, estava bem cheio, né? Tinha uma fila enorme. E na minha frente tinha um rapaz que na realidade nem era um rapaz, porque era uma pessoa mais velha. Ele estava meio inquieto, meio impaciente, né, justamente por causa da demora, da fila. E quando eu olhei, ele tinha na realidade dois pacotes de biscoito. Ele tinha pego dois pacotes de biscoitos redondinhos, né, compridinho, e mais um potinho de margarina, né? E como a fila não andava, estava lenta ali o processo, ele resolveu, enfim, começar a bater papo comigo, né? E aí ele me perguntou: você normalmente vem sempre aqui? Eu falei: sim, venho sempre aqui. Eu até falei para ele: ah, é chato, né? Eu tô vendo que você tá só com dos dois pacotes de biscoito, né? E mais a margarina, tem que enfrentar essa fila. Ele falou: pois é, eu passo aqui de vez em quando, pego alguma coisa, mas eu não tenho o hábito de comprar aqui. Ele falou: pelo visto você tem. Você vem aqui com frequência, você faz as suas compras aqui, né? Eu falei: faço. Aí ele falou assim: mas vale realmente a pena? Eu falei: claro, claro que vale a pena. Aí ele falou assim: ah, eu sempre compro no mercado perto de casa, é mais tranquilo, né? Mais rápido. Eu falei: pois é, comprar perto de casa tem sempre essa vantagem, né? Tem esse comodismo, né? Você sai, às vezes está à vontade, de bermuda, dá um pulo no mercado e faz ali as compras. Aí eu falei para ele: só que eu sou uma pessoa que eu pondero bastante, eu analiso bastante, porque comprar perto de casa, como tudo na vida, tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem é justamente esse comodismo. Você sai, está pertinho, vai caminhando, vai fazendo um passeio, chega lá no mercado, faz as suas compras e rapidinho você já está em casa novamente, né? Você fazer compras no atacadão, normalmente os atacados são lojas grandes, como essa daqui. Então você tem que se deslocar, pegar carro, né? Não é uma coisa tão tranquila assim, né? Às vezes tem que pegar um congestionamento, dependendo do horário, né? Ontem especificamente era um horário já de movimento, que era final do dia. Eu acho que quando eu encontrei ali com ele, já para pagar, eu acho que já eram umas 7:30 da noite, mais ou menos. Eu falei assim: só que o outro lado da moeda, né, é justamente a economia que você faz. Aí eu falei para ele assim: só para você ter uma ideia, eu falei assim: essa torrada aqui que eu compro com frequência, porque eu gosto bastante, essa aqui, ó, eu até peguei para mostrar para vocês, ó. Então eu adoro essa torrada aqui, principalmente essa daqui, de multigrãos, ó, tá até aberta que eu tava comendo. Então eu falei assim: essa torrada, por exemplo, se eu fosse comprar no mercado lá do lado de casa, que é um mercado super bacana, super transado, né? É, tem um atendimento impecável. Você entra no supermercado, você não tem nem vontade de sair, porque é super organizado, super bonito, o atendimento é super bacana, tem produtos diferenciados. Mas essa torrada, eu comprando no mercado lá do lado de casa, eles vendem por R$ 6,90, R$ 6,99. Quando está em promoção, eles vendem por R$ 5,90. Aí eu falei para ele: aqui eu pago R$ 4,30. Ele falou: nossa, uma diferença grande de preço. Eu falei: pois é, uma diferença significativa. Qual é o percentual se você pegar a diferença de R$ 4,30 para R$ 6,90, que na realidade não é nem R$ 6,90, né? É praticamente R$ 7. Então tem uma margem, uma diferença significativa, né? Então você faz uma economia bastante significativa.
Aí eu falei para ele também, eu particularmente assim como bem pouco carne vermelha, né? Eu não gosto tanto, eu como, mas eu não gosto tanto. Eu dou sempre preferência por comer carne de frango, peixe, né? Eu prefiro carne branca. Aí eu falei para ele assim, esse rolinho aqui, ó, que eu sempre compro lá para casa, que é uma carne moída de frango. Eu não sei se vocês conhecem, ó, esse rolinho aqui. Eu adoro, né? Então é congelado. Aí eu falei assim, esse rolinho no supermercado, no mesmo mercado que eu acabei de falar para vocês, do lado da minha casa é vendido por R$ 12,90, né? Às vezes está R$ 11,90, quando eles colocam numa super promoção, sai por R$ 9,90, né? No atacado eu pago R$ 7,90 nesse mesmo rolinho. E aí eu falei assim para ele, mas é o mesmo produto? Ele me perguntou, né? É o mesmo produto? Eu falei, é o mesmo produto. Que tem lá, tem aqui. Algumas vezes, alguns produtos não tem. Aí eu até dei um exemplo para ele desse queijo aqui, ó. Eu sou intolerante à lactose, né? Eu não posso comer... Não é que eu não posso, eu tenho que evitar ao máximo comer qualquer produto derivado que tenha leite, né? Que contenha leite, né? É, justamente por causa da minha intolerância. Aí eu falei para ele, ó, esse esse queijo aqui, eu não sei nem se vocês conhecem, ó, tá até aberto. Zero lactose, tá vendo? Então, esse queijo aqui, eu falei assim, lá do lado de casa, nesse mesmo mercado, não vende esse queijo. Tem queijo sem lactose. Eu pago no queijo sem lactose, se eu for comprar lá, né? Obviamente. Eu pagaria, acho que 13,50, mais ou menos por aí, 12,90, 13,50, às vezes está 14,30, por aí. Tem até uma marca que está mais barata lá, que eu sempre vou no mercado, sempre passo para dar uma olhada. E tem uma outra marca que eles vendem lá por 10,50. Eu pago nesse queijo aqui, no atacado, 7,20, ou seja, é uma diferença significativa em termos de economia. Aí eu estava falando para ele, imagina uma compra que você faça de R$ 1.000, se você tem uma economia de 30%, de 40%, eu citei vários produtos aqui que eu tenho uma economia em torno de 40% a 50%. Então, se o resultado final é uma economia de 30% a 40%, numa compra de R$ 1.000, eu pago R$ 600, né? Então, eu falei para ele, essa diferença de R$ 400, aí ele falou assim, você compra mais. Eu falei, não, eu nem preciso comprar mais, porque na realidade o meu consumo é mais ou menos previsível, né? Eu não vou comer mais porque eu tô pagando menos. Então, essa diferença de R$ 400, eu pego esse dinheiro e aplico. Aí ele até perguntou, mas você aplica em quê? Aí eu falei para ele, os melhores investimentos para mim são imóveis e ações, mas obviamente ações de boas companhias, né? Mas enfim, voltando aqui ao assunto, que o assunto é relacionado à economia, né? Nas compras, né? Mensais. Então eu falei para ele, você consegue obter, fazendo compras no atacado, uma economia significativa, né? E essa economia tem um impacto assim enorme no seu orçamento, tem um impacto enorme na sua vida pessoal, né? Tem um impacto enorme no seu desenvolvimento financeiro, porque imagina R$ 400 que eu economize por mês, né? Eu consigo economizar mais do que isso, com certeza, bem mais do que isso. E você faz essa economia e você pega esse dinheiro e todo mês você aplica, né? R$ 400 em um ano, né? Só estou falando desses R$ 400, né? Em um ano dá quanto? É só calcular aí que você vai ver, R$ 4.800, né? Então é um dinheiro significativo. R$ 4.800 em 10 anos são 48 mil. Se você colocar juros sobre juros, você vai ver quanto esse dinheiro se multiplica. Então eu falei para ele, claro que vale a pena. Aí ele falou assim, pois é, eu estava precisando realmente mudar a minha vida e ser como você, né? Passar a ter um comportamento como você. Eu até brinquei com ele, falei, desculpa, eu até me estendi, né, explicando coisas para você. Ele falou, não, foi ótimo, porque realmente
eu nunca tinha parado para pensar, eu nunca tinha olhado para as compras, né, para a vida dessa forma, com esse olhar que você tem. Então, essa historinha para só para ilustrar, para mostrar para você exatamente o quanto você consegue fazer de economia comprando bem, né? Pagando bem, né? Por isso que eu abri o vídeo falando: quem compra mal paga duas vezes. O que eu estou querendo te mostrar com isso é que tudo na vida está relacionado às escolhas que nós fazemos, né? Quando você faz boas escolhas, você abre um leque de opções, um leque de oportunidades para a sua vida, né, financeira. Você vai ter condições de investir, você vai ter condições de poupar, você vai ter condições de se manter estável financeiramente, né? Então, quando você faz um sacrifício inicialmente, esse sacrifício que você está fazendo é a sua garantia de liberdade amanhã, né? A garantia de liberdade que você terá amanhã. Tanto é que todo mundo fala sobre a questão da liberdade financeira. E o que é a liberdade financeira? É justamente você abrir mão desse conforto, de sair da sua casa e caminhando até o mercado, né? Fazendo as compras com essa comodidade, ou seja, você tem que se dispor a pegar um carro, pegar um aplicativo, né? Um carro de aplicativo, ir até um atacado na sua região. Então, quando você abre mão desse conforto, você abre mão desse conforto em troca de outras coisas. Quais são as outras coisas? É a sua paz, a sua tranquilidade, são as suas contas em dia, né? A sua saúde mental em ordem, né? Nada de estresse, nada de tensão, e justamente a projeção de poder construir um futuro bacana para você. Então, quando você faz boas escolhas, você realmente abre assim inúmeras oportunidades, de inúmeras possibilidades, né? Você já deve ter ouvido aquela frase que diz o seguinte: tudo na vida tem um preço, né? Resta saber o quanto você está disposto a pagar. Então, é bem importante que você leve a sua vida com zelo, né? Com cuidado, com bastante carinho, porque você está tratando de algo essencial, fundamental e extremamente importante, que é você mesmo, né, e a sua família. Então, existe algo mais precioso do que isso? Não existe. Então, eu sempre fico pensando o quanto as pessoas não são cuidadosas com as suas próprias vidas, com a sua casa, né, no sentido de cuidar do seu orçamento doméstico, cuidar das coisas relacionadas às vezes à sua família. Cuidar, que eu quero dizer nesse sentido, de se preocupar com o amanhã, né? E elas vivem em função do presente. E esse presente, ele cobra futuramente um preço muito caro, né? E às vezes, até mesmo no dia a dia, a cobrança já é bastante alta, né? Afinal de contas, as pessoas que vivem endividadas sabem exatamente do que eu estou falando, né? Então, uma dica que eu te dou é o seguinte: evite ao máximo ficar indo ao mercado todos os dias, né? Porque justamente quando você vai ao mercado várias vezes na semana, você está muito propenso, muito propensa, né, a gastar, né, a cair nas tentações, né? Então, quando você evita ir ao mercado várias vezes durante a semana, você está evitando o quê? Comprar por impulso, né? Então tenta se organizar para fazer as suas compras uma vez por mês. Ah, Marcelo, mas eu não consigo fazer as compras pro mês inteiro, né? Tá ok, não tem nenhum problema. Você pode perfeitamente fazer as compras como eu faço, né? Uma vez por semana. Eu garanto a você, eu tenho certeza que se você se organizar direitinho, você consegue se programar para fazer as suas compras uma vez por semana. Com isso, você não precisa voltar no mercado no dia seguinte, 2 dias depois, 3 dias depois, né? Então, dessa forma, você evita os excessos, você evita os desperdícios e, sobretudo, você evita cair
em tentações, né? Por falar em tentações, são exatamente as tentações que muitas vezes levam as pessoas, né, ao ciclo do endividamento, justamente porque elas não se organizam, elas não se programam, elas agem por impulso, elas compram por impulso, né? E isso acaba virando um ciclo vicioso onde as pessoas acabam se endividando. Então, quando você passa a se programar, passa a ir ao mercado somente uma vez por semana, né, você vai ver que a sua vida, né, vai se tornando mais leve, mais tranquila, as coisas que você precisa já estão na sua casa, então você consegue pensar melhor sobre as próximas compras que você vai fazer. Então tudo vai tomando um rumo completamente diferente daquele ritmo frenético, né, do dia a dia que as pessoas vão vivendo quase como se fosse no piloto automático, né? Saem do trabalho, já correm para o supermercado, compram uma série de coisas, vão para casa, ou seja, nada ali está programado, nada ali está sendo pensado, está tudo ali funcionando, né, em razão justamente desse dia a dia extremamente corrido. Então tenta se planejar, tenta se organizar, que eu tenho certeza que você consegue fazer as suas compras pelo menos uma vez por semana. Eu estou te falando tudo isso porque quando você para refletir, quando você pensa sobre as compras que você vai realizar, você quase sempre faz boas compras, você quase sempre faz boas escolhas, né? Eu vou te dar um exemplo, mais um exemplo, né? Eu falei do atacado, mas eu vou te dar mais um exemplo do que aconteceu comigo há cerca de 2 anos no máximo. É, e essa historinha tem muito a ver com o que eu quero passar de informação para você logo na sequência. Inclusive eu vou te sugerir fazer um teste. Mas eu sei, você sabe, todos nós sabemos que as empresas, né, elas existem e elas vivem para vender, né? Supermercados, lojas, todas as empresas estão aí para vender os produtos para gente, né? E o que acontece? Os departamentos de marketing dessas empresas, e às vezes nem precisam ser departamentos de marketing, basta ser uma loja na rua que você passa ali, está na vitrine, promoção, oferta. Então, o tempo inteiro essas tentações elas estão presentes, né? Nas ruas, nos shoppings, nos supermercados, nas galerias comerciais, em todos os lugares, né? Na internet. Então, mas você pode, como eu faço também, muitas pessoas fazem, né? Principalmente aquelas pessoas que investem, guardam dinheiro, economizam, você pode usar isso a seu favor, né? Então você pode usar as ofertas, as promoções a seu favor. Então eu vou te dar um exemplo, que foi o que eu comentei agora há pouco, que aconteceu comigo há cerca de, no máximo, 2 anos. Eu estava precisando comprar uma televisão porque a minha tinha queimado, né? E eu sempre tento reaproveitar as coisas. Então, algum eletrônico dá problema, eu não descarto e compro outro. Eu tento reformar, eu tento revitalizar, eu tento, como se diz, consertar, né? Mandar para o conserto. Eu até vou gravar um outro vídeo depois falando sobre algumas compras que eu fiz em brechós e tudo mais, para você ter uma ideia da minha linha de pensamento em termos de economia, né? Me aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Mas voltando a essa compra, a esse exemplo que eu quero te dar. Então eu estava precisando comprar uma televisão, porque a minha tinha queimado, eu levei a minha televisão para o conserto, e o técnico ele falou, olha Marcelo, não vale a pena, para consertar a televisão vai ficar muito cara, e vale mais a pena realmente você comprar uma nova, vai sair, o custo-benefício no final das contas vai ser maior para você. Você vai gastar um pouco mais, mas você vai ficar com uma televisão nova, né? E essa daqui você vai gastar muito, não vai compensar. Eu falei, tá bom.
E aí eu comecei a pesquisar na internet. Eu sempre faço isso, sempre eu faço isso. Então eu uso as ferramentas a meu favor. Então eu passei a entrar no site da Amazon, da Magazine Luiza, né, da Magalu, do Mercado Livre, comecei a pesquisar as televisões, né? Eu defini que eu queria comprar uma televisão de 32 polegadas, eu não queria nada que fosse enorme, 50, nada disso. Eu falei, não, mas televisão de 32 polegadas atende perfeitamente as minhas necessidades, está ótimo. Então comecei a pesquisar, comecei a analisar as marcas, vi Sony, Samsung, tinha a AOC, né? Acho que é assim que se fala, a AOC, tinha Philco, enfim, várias marcas, né? É, e aí eu tomei a decisão, eu vi ali as marcas que existiam, comecei a ver vários tutoriais, inclusive aqui no YouTube, inclusive, sobre cada uma das marcas, o que, que uma TV tinha, o que, que a outra não tinha, e por aí vai, né? E aí eu tomei a decisão de comprar a televisão AOC, né? E aí o que, que eu fiz? Comecei a pesquisar. Aí eu vi que ela estava sendo vendida assim, por 1.450, aí numa outra loja 1.350, se eu não me engano, ficava nessa faixa, 1.290, e eu só observando. E aí eu colocava nesses sites assim como se eu tivesse interesse, né? Colocava nos favoritos, porque aí o site eles ficam enviando para você ofertas. Ó, a televisão saiu de 1.450, agora está por 1.390. Eu fiquei acompanhando essa dinâmica, né? E eu vi que quando eu entrava em ofertas, tinha uma loja que colocava por 1.189, a outra 1.070. Aí eu vi uma loja colocando a 1.049. Eu falei, nossa, de 1.450 para 1.049, olha já a diferença de preço, né? E eu quieto, precisando comprar a televisão e quieto, né? Só observando. E aí o que, que acontece? Chegou um determinado momento que eu recebi no e-mail uma oferta que estava por R$ 980. Eu falei, pô, R$ 980 é um preço interessante, né? 1.450, 1.490, sei lá, 1.350, 1.290 para 980 é uma diferença significativa. Eu acho que aqui vale a pena, de repente, comprar, né? E aí eu falei assim, não, tudo bem, amanhã de repente eu dou mais uma olhadinha e de repente daqui a 2 dias eu compro, alguma coisa assim. Quando eu fui comprar, a televisão tinha saído de oferta. E aí o que, que aconteceu? Eu não comprei. Acredite se quiser, mas eu não comprei. Continuei fazendo o mesmo movimento. Eu falei, bem, se me ofereceram por 980, vão oferecer novamente por 980. Então, se eu posso pagar 980, eu não vou pagar 1.050 nem 1.100. Eu quero os 980. E fiquei aguardando. E para você ter uma ideia, deve ter demorado cerca de mais, talvez um mês e pouco. E aí entrou uma oferta, não foi nem por 980. Entrou uma oferta de uma outra loja, se eu não me engano, foi a Amazon. Fez uma oferta de R$ 850 na televisão. E aí eu peguei e comprei a televisão. Então, para você ver que quando você tem paciência, quando você tem calma, quando você se programa, se planeja, você consegue fazer boas compras, você consegue fazer boas escolhas e você pode utilizar, é isso que eu estou sugerindo para você, que você utilize todas essas ferramentas de promoção que estão aí à nossa disposição, principalmente as ferramentas de internet, que você sentado na sua casa, né, no sofá da sua casa, com o computador ou com o celular, você consegue ir acompanhando, selecionando as coisas que você quer, que você realmente precisa, né? Não é fazer esse tipo de compra para o que você não precisa. É você exatamente direcionar toda essa energia, né, toda essa sua atenção para as compras que você realmente necessita, né? Não pode perder isso de vista, não pode perder esse foco. Mas quando você faz isso e utiliza essas ferramentas, as promoções, as ofertas a seu favor, você só tem a ganhar. Então, como o objetivo desse vídeo é justamente te mostrar como você pode economizar e como essas
economias podem fazer você evoluir financeiramente, prosperar financeiramente, né? Eu havia comentado no início do vídeo que depois eu ia deixar uma sugestão aqui para você fazer um cálculo. E eu falei lá no início do vídeo, no atacadão, da economia de R$ 400. Mas eu sugiro a você, eu vou deixar o link aqui no descritivo do vídeo, da calculadora de juros compostos. Eu estou até com ela aqui no notebook na minha frente. Então você vai entrar lá no link na calculadora de juros compostos e coloca lá um valor inicial, pode ser R$ 400, R$ 1.000, R$ 100, o valor que você quiser. Depois você coloca um valor mensal que você vai estar como se você estivesse depositando todos os meses aquele mesmo valor, né? Eu falei dos 400, você pode usar os mesmos 400 que eu falei para você ter uma ideia. Brinca lá, coloca vários valores, faz vários testes, né? Aí depois dos valores mensais, você tem que colocar um valor inicial e o valor mensal que você vai estar depositando, né? Como se você estivesse depositando todo mês. Aí você coloca o percentual de juros, não coloca mensal não, tá? Coloca anual. Então coloca como se você fosse ter uma rentabilidade de 10% ao ano, que é totalmente viável, dá para obter esse tipo de taxa de retorno com investimentos de uma forma relativamente tranquila ao ano, tá? É totalmente viável, né? O que não é viável é a taxa de retorno de 10% ao mês, 20% ao mês, né? Como o pessoal fala por aí, mas 10% ao ano é totalmente viável. Então coloca lá 10% ao ano, se quiser colocar 8% ao ano pode colocar. Você tem condições ali de mexer ali do jeito que você achar melhor. E por fim você coloca quantos anos, né? Para você fazer uma previsão. Então você pode colocar ali 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então faz esses cálculos ali, faz esse teste só para você ver o quanto essa economia de R$ 400 ou de R$ 200, né? A 10% ao ano e em 10 anos, 20 anos, 30 anos, depois coloca ali, clica para calcular e você vai ver o resultado do quanto o seu dinheiro vai ter valorizado ao final desse tempo. É assim que os investidores ganham dinheiro. É assim que os bancos ganham dinheiro. É assim que você constrói a sua liberdade financeira. Então, faça o teste que você vai ver o quanto você, mudando, né, com essa mudança de hábito mensal nas suas economias domésticas, nas suas compras, né, fazendo as coisas de forma bem pensada, de forma organizada, de forma planejada, você vai entender o resultado que isso pode virar ao longo do tempo para você, né? E aí sim você tem condições de projetar a sua liberdade financeira, né? A sua paz, a sua tranquilidade, né? E um futuro, né? Seguro, né? E tranquilo para você e para sua família, né? Porque afinal de contas é isso que importa, tá joia? E por último, se você se identificou com esse conteúdo, né? Se você acha que esse conteúdo tem a ver com seu perfil, se com aquele tipo de informação, de orientação que você vem buscando, né? Com o conteúdo que você se identifica, fica aqui o convite para você se inscrever no canal, porque você se inscrevendo no canal, automaticamente o YouTube te avisa dos próximos vídeos que eu estou postando. E eu estou postando aqui com uma certa frequência, uma frequência bem grande até. Tá joia? E se possível, deixa o seu like, né? Porque quando você deixa o seu like, eu entendo que você gostou, que o trabalho de eu sentar aqui e gravar o vídeo, né? Tá fazendo sentido para você. Então isso serve também como um estímulo para que eu dê continuidade a esses conteúdos. Tá joia? Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação, pelas mensagens sempre que são enviadas, pelas curtidas, né? Muito obrigado mesmo. Saiba que para mim é sempre um prazer enorme gravar esses conteúdos e eu te espero no próximo vídeo.
Tá joia? Um grande abraço, muito obrigado, valeu, tchau.